ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Somos ensinados que mãe e pai devem educar com amor, acolher e permitir que os filhos cresçam com um psicológico saudável. No entanto, muitas vezes não é assim que acontece. Na contramão do afeto, do entendimento e proteção, algumas figuras parentais se tornam razões de traumas, inseguranças e até mesmo violências físicas e emocionais. Esse é o caso, por exemplo, das mães narcisistas, dos pais que superprotegem e sufocam os filhos ou realizam alienação parental em casos de separação do casal. Para entender quais os sinais e traços que possam ser tóxicos dos pais para com os filhos, bem como isso afeta a saúde mental deles, vamos conversar com a psicóloga e terapeuta familiar Elza Leite. Obrigada por aceitar participar desse bate-papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia que todo. Elza, pais cuidam, educam, encaminham. O que caracteriza uma relação parental como tóxica ou abusiva? Quais são os sinais de que algum tipo de comportamento do pai ou da mãe não está assim saudável? Olha, são várias características, né? Mas uma delas é não deixar o filho ter autonomia, exercer a identidade. Os papéis na família, né, disfuncional, que a gente chama nessa família tóxica, popularmente falando, né, são emaranhados, eles são confusos, não existem papéis definidos. Então, às vezes a mãe se coloca no lugar do filho, ela se infantiliza, daqui a pouco ela assume o papel de mãe, o filho também quer ter autoridade. Então, as coisas são muito confusas. Não há espaço para se falar abertamente sobre assuntos, por exemplo, que são tabus, como religião, política, sexualidade. A família vive numa espécie de bolha, né? Então, só a nossa verdade é absoluta naquela família. E quando o filho, né, que vem de uma outra geração, porque o que existe nas famílias hoje é o seguinte, é um choque cultural. Por exemplo, os nossos pais viveram em uma outra época. Aí a cultura mudou. E ninguém foi preparado para enfrentar essa nova cultura. E eles querem impor aos filhos que aquela cultura que eles receberam, de algum modo, perpetue. E o filho vai contrapor isso em algum momento da vida. Geralmente é na adolescência que isso acontece. E aí começam os conflitos. Tem algumas fases dos porquês, né? Tem a criança que fala, mas por quê? Sim. Por quê? Porque, e não de entendimento, mas é uma fase infantil. E tem a fase dos questionamentos mesmo, dos confrontos, né? Quem escolhe ter filho tem que ter a consciência de que vai enfrentar fases para todo sempre, amém, né? A fase da infância, que é um desafio onde você vai constituir o sujeito, você vai passar referências para ele, depois vem a adolescência, que é aquela transição, né? Eu tô entrando no luto de abandonar a minha infância, a minha inocência, entrando na descoberta do mundo. E aí, qual é a escolha que eu vou fazer? O filho, às vezes, faz escolhas que são diferentes daquilo que o pai ensinou, o pai e a mãe ensinou. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é que você deixa de superproteger o filho que tá saindo desse pedaço do lar, né? Tá tentando se encaminhar para fora do lar, mas sem também deixar ele livre demais? Como é que a gente trabalha isso? Olha, não é uma tarefa fácil, porque assim, nós fomos ensinados que o papel do pai e da mãe é proteger o filho. E tem hora que a gente perde a mão na superproteção, porque nenhum pai e mãe quer ver o filho sofrer. Só que a gente também aprende que, se não sofrer, não aprende. Então é um conflito moral e emocional para os pais. E quando é que você Agora, acende assim, o sinal de como perigo é que dessa você superproteção? faz? Você precisa, desde a infância, encorajar a criança a tentar. Tem pai e mãe que não deixa o filho subir numa cadeira, porque tem medo de cair. Então, assim, essa superproteção, ela impede a criança até de tentar alguma coisa. A criança não acredita que ela tem capacidade. Então, quando chega na fase, por exemplo, de fazer um estágio, trabalhar, fazer uma escolha por uma faculdade, uma escolha profissional ou um relacionamento, né? Com quem que eu vou namorar, casar, o filho deixa o pai e a mãe escolher por ele. E aí, o que você acha, mãe? Qual faculdade eu faço? Aí você pergunta pro menino, e aí, o que você vai fazer? Qual curso? Eu vou fazer medicina, porque meu pai e minha mãe querem. O filho não tem identidade, ele não sabe nem quem é ele está misturado nos pais. E isso é muito comum, gente. Eu queria que você explicasse melhor como isso funciona, porque ele é meio que o oposto da superproteção. E
se há solução para esse tipo de problema, para esse narcisismo materno. Como ele se expressa? Os filhos de mãe narcisista, primeiro a gente tem que entender o narcisismo, né? Ele tem várias instâncias, né? Vários padrões e vários graus. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, geralmente ela vive uma máscara social. Então, dificilmente a sociedade vai reconhecer essa mãe como uma mãe narcisista. Por quê? Para a sociedade, ela vai se apresentar como uma mãe perfeita, cuidadora, preocupada. Então, esse transtorno torna a pessoa dissimulada. Totalmente. E aí, nos bastidores, a filha, geralmente, bicho pega, né? Deixa eu me expressar aqui de uma forma, assim, comum, né? A coisa fica quente quando é nos bastidores. Geralmente, mãe com filha que o atrito é maior. Nos bastidores, assim, existe uma necessidade de controle extremo. A autoestima dessa mãe é baixa, então, para que ela se sinta melhor, ela também rebaixa a autoestima do filho. Ela faz críticas severas, ela faz comparações, concorre na questão até, às vezes, da aparência. E aí a criança cresce confusa, porque, assim, na sociedade todo mundo começa a cobrar, mas a sua mãe é tão boazinha, é tão gente boa com você, faz de tudo por você e você é tão desobediente, você é tão agressiva. E aí ninguém sabe, né, o que esse filho está passando ali dentro de casa. E essas mulheres, né, essas mães narcisistas, esses pais narcisistas, né, você falou que é a maioria com as mulheres, a gente vai depois pontuar. O narcisismo é mais comum no homem do que na mulher. Aí a gente está falando aqui de mãe narcisista, porque, assim, Freud fala que a fonte das nossas neuroses provém da mãe. Por que eu acho que ele chegou nessa ideia? Apesar de lá naquela época não se estudar muito, né, neurociência e tal, tudo no intraútero já é transferido, né? As emoções, sejam elas boas ou ruins, a criança já começa a absorver. Então, imagina, vai sendo passado para a criança algumas emoções do entorno, do ambiente, da mãe, sabe? A questão da aceitação dessa gestação. Então, já começa lá dentro da barriguinha da mãe. Eles conseguem se identificar? É um transtorno que, quando é identificado neles, eles querem tratar, ou eles jamais assumem isso? Tem uma condição, um comportamento mais perverso do que tentar corrigir, melhorar, tratar isso? Olha, dificilmente um narcisista vai reconhecer que tem algum transtorno. Por quê, gente? Ele só consegue enxergar ele mesmo. Então, ele é o símbolo da própria perfeição. Ele tem autoestima baixa, mas ele apresenta um discurso de não errante. Então, como ele vai repetindo aquele discurso, né, de perfeição para ele com constância, ele vai acreditando naquilo também. Então, todo mundo ao redor é errado, mas ele não, ele é perfeito, ele é certo. Então, dificilmente uma pessoa narcisista que não faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico vai reconhecer que tem algum problema. A gente chama em terapia familiar essa dinâmica de bode expiatório. Como é que funciona? Quando você tem um sintoma grave, né, algum transtorno mental, você tem a tendência a projetar, deslocar ele para alguém. Geralmente é para um filho. Então, o que eu faço? Eu mascaro o meu sintoma e deposito ele em alguém. Então, o meu filho é o problema. Eu não. A Lídia me fez uma pergunta assim: como é que um filho de narcisista, né, de uma mãe narcisista, busca ajuda? Fazendo terapia. Para quê? Primeiro, para lidar com os problemas de autoestima, porque essa criança cresce sem autoestima. Ela acredita que ela não é ninguém no mundo, que ela é como se ela fosse uma extensão da mãe. Tem mães que falam pro filho assim: você nasceu para cuidar de mim, sabe? A criança vai: aí eu vou cuidar de mim quando? Né? Ela não se sente autorizada para cuidar da própria vida. Ela tem que viver as escolhas que a mãe quer. Então, essa pessoa tem que fazer terapia para quê? Primeiro, para ela ter consciência dos processos que ela viveu. Pois, para lidar com a autoestima dela, quebrar as crenças limitantes que foram passadas ao longo dessa constituição psíquica, né, e familiar. Também lidar com essa família, porque tem casos que às vezes são tão graves que o afastamento é melhor para a saúde mental das duas pessoas. Porque, olha só, não adianta eu querer ter saúde mental se eu convivo todos os dias com alguém que me adoece.
E é muito complicado. E né? aí Porque entra o conflito moral e de vou me afastar social. da Porque minha olha só, mãe. o que a sociedade fala? Que a mãe é boa e sagrada. Que não existe mãe má. A gente tem uma referência da família sagrada, né? Da Sagrada Família, né? Que é linda e perfeita, só que ela é linda e perfeita só nos contos, né? Só na igreja, nos bastidores, gente, na vida real, não é assim que funciona. A base dos nossos problemas, todos os nossos problemas surgem na família de origem. E outra, a gente leva eles para a família de escolha. Tá? Ah, eu não gosto do meu sogro e da minha sogra. Ó, gato, deixa eu te falar, você vai viver com ele até morrer. Não tem como fugir, a gente leva junto. Eu levo minha mãe e meu pai comigo, para sempre, querendo ou não, gostando ou não desses pais, né? E vivo com meu sogro e minha sogra, querendo ou não, gostando ou não. E com o que eles produziram, porque Exatamente. Né, o resultado deles é o cara que eu casei. Exatamente. Nós somos fruto do nosso meio, né? A nossa família intervém. Isso se transforma? Óbvio que sim, mas sem acompanhamento, aí é para quem acredita em milagre, né? E eu acho que os milagres acontecem na proporção daquilo que a gente não pode fazer. Que a gente pode, a gente deve fazer. Ou seja, faça terapia. Se você tem um pai e uma mãe façam terapia, que galera. é tóxico, busque ajuda, porque certamente você cresceu num lar que te trouxe muitos traumas, sofrimentos, e se você não cuidar agora, você vai reproduzir isso no seu marido e mulher, você vai reproduzir isso nos seus filhos, nos seus pares, no seu trabalho, tá? A gente precisa se ajudar, porque família de origem a gente não escolhe, né? Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @eshoje. A gente está conversando com a psicóloga e terapeuta familiar Elza Leite. Vamos lá, Couto? Vamos lá, né? Eu ia entrar no ponto que é exatamente que a Elza acabou de tocar, que é esse caso, né, de você levar esse narcisismo pra frente. Como é que você evita isso, né? Eu sei, vai se trabalhar, claro, em terapia, mas fora disso, como é que a gente consegue já observar no dia a dia alguns pontos para evitar de levar isso pra frente? Essa reprodução, ela é certa? Assim, não tem pra onde correr? Não, o que acontece? No modelo parental, ou a gente copia ou a gente rejeita. E isso não é uma escolha inconsciente. Então tem coisas que os seus pais fazem que você abomina e você na vida não repete. Mas tem outras coisas que você também abomina e você, sem controle, acaba repetindo. E alguém fala pra você assim: você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Você fala: nossa, nada a ver, tá falando demais. Vocês estão rindo por quê, gente? Jamais! Porque vocês estão rindo, a ficha caiu, né? Aí você fala: uai, porque esse cara é doido, né? Tá falando o quê? E a gente realmente é. Então, assim, tem como escapar? Tem, mas são casos muito específicos, assim. Eu, por exemplo, nunca peguei um paciente que não tenha repetido algum padrão disfuncional, porque a gente tem uma tendência muito maior a copiar aquilo que é errado, né? Aquilo que é ruim. Gente, para pensar nossas heranças. Ai, meu pai era diabético, o que eu tenho? Diabetes. Ai, meu pai era gordinho, o que eu sou? Eu sou obeso também. Gente, verdade. A gente recebe mais as coisas A genética é cruel. Sabe? A epigenética, a genética é cruel e a questão emocional também. Então, assim, a gente tem que separar os valores, né, e as questões de personalidade. Valores você não vai roubar, você não vai matar, você vai ser dessa religião. Agora, as questões de personalidade, identidade, são outras, é outro departamento. Então, assim, além da pessoa precisar se ajudar, a gente vai se perceber errando todo dia. E quando o importante eu percebi que eu repeti o padrão, o que eu vou fazer? Eu vou continuar e vou me culpar? Não, eu vou me concentrar e vou me esforçar para mudar. É aquele fazer o movimento contrário, né? Eu vi, o que eu faria automaticamente. Por exemplo, mas, opa, pera lá. Vamos pegar aí quem tem filho pequeno, né? Eu apanhei dos meus pais, eu não concordo que bater é a melhor forma de educar, e quando eu tiver filho, eu não vou bater. Aí o menino apronta, passa cocô na parede,
Aí você tá nervoso, o que você faz? Você vai dar uma chulapada no menino, aí depois você vai ficar super culpada. Cara, entender que você fez aquilo, que você repetiu o padrão, se perdoar, pedir desculpa pro seu filho e não fazer de novo. Agora o que não dá é, eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a minha mãe ou o meu pai. Não, tá repetindo? Então vamos quebrar esse ciclo? É quebrar a crença limitante, é quebrar comportamento disfuncional. E isso exige concentração. A gente precisa tentar também se esforçar, porque senão, se a gente deixar pra lá, a gente aceita, sabe? E você falou que tem diferença, né, entre personalidade e coisas que você vai pegando por convivência, por comportamentos, valores, essas coisas. No caso do narcisismo materno, esse transtorno também pode passar pro filho ou filha e não ser uma questão de reprodução automática, comportamental. Pode sim, assim, a ciência hoje ainda não sabe definir o porquê que a pessoa nasce com transtorno narcisista. Então a causa hoje ela é multifatorial, tá? Não tem só um fator. Então assim, o ambiente tem a ver, a questão da carga genética também tem a ver, a questão da própria personalidade da pessoa tem algum envolvimento. Então, assim, eu não tenho como te definir, a pessoa é narcisista porque ela nasceu assim. Não, às vezes ela foi se transformando porque o modelo de pai e mãe, os dois eram narcisistas, a criança aprendeu a ser exatamente daquele jeito. E tem alguma explicação do narcisismo materno se expressar mais nas filhas mulheres? A gente falou isso um pouquinho atrás. Olha só, na psicanálise a gente fala muito de complexo de Édipo, né? A minha vivência em consultório, em clínica, o que eu percebo assim, que a grande maioria dos conflitos giram em torno de mãe e filha, mas isso não é uma coisa absoluta. Acho que tem muita questão inconsciente, né, da concorrência do lugar, né, nesse lugar da família, né, dessa mulher da família, desse papel, a concorrência do amor desse homem, né, a mãe concorre ao amor do pai e a filha também vê a mãe como concorrente desse amor, né, então é uma coisa muito inconsciente. Agora, assim, começa na nossa mãe. É o que o Freud falava. Agora, assim, gente, a mãe é culpada de tudo? Não, a mãe não é culpada de tudo. Mas, assim, na sociedade, a grande maioria das vezes, gente, na nossa sociedade, tá? A mãe ocupa o principal papel, porque o cara tá fora, tá trabalhando, às vezes ele nem assume o filho, ele nem registra o filho. Aí o filho é de quem? Da mãe. Então, assim, é machista. Essa fala, não, ela não é machista, ela é realista. Tá? Então, não me entendam como machista. O filho é da mãe. O filho é da mãe. Desculpe, assim, mas... É porque são raros os casos onde o cara fala assim, não, eu vou ter uma participação unilateral com essa mulher... Unilateral não, desculpa, bilateral com essa mulher, vou participar de igual maneira, né? Vou compartilhar as responsabilidades... De tudo que eu tô falando, não é só do banho, da troca de fralda, da mamadeira, de colocar para rotar, não. Isso aí, se você é homem e tá fazendo, você tá só sendo o pai, você tá fazendo sua parte, sua obrigação, desculpa, né? O mínimo. Você não é nenhum super-herói, é o basicão. Agora, você tá falando do processo educacional, fazer dever de casa, corrigir, enfim, todo o processo. Ficar no hospital. E buscar na escola quando dá algum problema. Buscar na escola, né? E pagar reunião de conta, pais. e reunião de pais, e tudo que envolve a criação de um filho. Então, assim, a grande maioria na nossa sociedade aqui do Brasil, os filhos nem são reconhecidos. Tem muito filho que não tem nem nome do pai. Então, ficou pra mulher esse cargo. Então, por isso que a gente percebe que o grande conflito, quando chega pra mim, meu problema é com quem? O conflito comportamental ali de confronto é a mãe com a filha, a mãe com o filho. O pai é ausente do processo. O conflito dos filhos que eu pego, tá, gente? Tô falando da minha vivência clínica. Meu pai não me assumiu, eu não sei quem é meu pai. Meu pai sempre foi ausente, meu pai me deu de tudo, mas trabalhou fora, eu nunca convivi muito com ele. É mais ou menos isso que eu encaro. Se o cara não tá presente no processo, não tem como ele ser o problema. Então, e como a gente... ele é um problema, mas não de referência comportamental, é de ausência de referência. A gente está falando da parentalidade tóxica e aí eu queria saber o seguinte, que efeitos filho e filha de mães, pais tóxicos podem levar para a vida adulta? Como é que vai lidar com essa situação? Que tipo de sociedade essa parentalidade tóxica acaba criando?
Essa criança, geralmente, ela, desde pequenininha... Primeiro é que ela tem, às vezes, alguns problemas de desenvolvimento, né? Alguns atrasos, problemas de aprendizado, problema de comportamento, agressividade, dificuldade de aprender. E essa criança, ela faz um esforço excomunal para poder ser aceita. Ela quer ser aceita por essa mãe. Então, ela é uma criança muito boazinha. Ela diz sim pra tudo, que ela não pode contrariar. Narcisista não aceita ser contrariado, tá? Tem que ser tudo do jeito dele. Então, a criança faz um esforço danado para poder ser aceita. E ela vai dizendo sim pra tudo. E ela já não sabe quem é ela e quem é a mãe, né? Então, ela cresce sem identidade, autoestima baixa. Aí, quando chega numa fase, né, de adolescência e vida adulta, pode desenvolver alguns transtornos, tá? Tipo, transtorno de compulsão. Compulsão alimentar, compulsão sexual, uso de drogas e bebidas, compulsão por compra. É como se eu tentasse compensar a falta de afeto com alguma coisa. Esse suprimento, pelo menos momentâneo, para me dar algum prazer. Porque essa parentalidade não me ofereceu isso. Como é que a gente começa a pensar essas diferenças, assim? A gente que tá chegando mais próximo, né, de estar criando um filho do que ser filho, né? Apesar de você nunca deixar de ser, né? Quando a gente assume essa responsabilidade e começa a trabalhar essa criança, como é que a gente, pelo menos, evita tomar esse lugar, né? A gente faz uma criança crescer com autoestima, chegar e ter toda essa liberdade e evitar esse caso que, às vezes, já que é inconsciente pra gente, né, que tá ali criando, como é que a gente consegue lidar esse caminho de uma forma um pouco consciente? Que caminho que a gente consegue tomar de forma consciente para evitar isso? Vou te falar uma frase que resume isso. Pais doentes adoecem nos filhos. Se você não tem inteligência emocional, provavelmente você não vai ensinar isso para os seus filhos. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Você pode até dar o que você não teve, se esforçando, escolhendo não repetir. Agora, dar o que você não tem, não existe. Então, é você, a responsabilidade é sua, de construir alguém diferente em você. Começa na gente. Olha, a grande frustração de pai e mãe hoje é o seguinte: eu quero um filho melhor do que eu. Você está depositando no outro a expectativa de corrigir o seu passado. Isso não vai acontecer. É culpar a criança, né? Exatamente. Então, assim, eu sou uma defensora de planejamento familiar. Eu sei que no Brasil essa não é uma realidade. 50% pelo menos das nossas gestações não foram escolhidas. Mas, se você puder, hoje você que é jovem, está iniciando um relacionamento, faça planejamento, sabe? Ter filho é uma coisa muito séria. E é para sempre. Não tem volta. Pô, eu acho que é assim que a gente vai se encaminhando pro final do episódio. A gente esteve aqui com a Elza Leite. Se tiver mais alguma coisa para completar aí. Não é isso, assim... a gente aprende a ser pai e mãe sendo, tá? Só que os nossos modelos parentais, né? A gente também aprende isso com o nosso pai e nossa mãe. Você, se quiser, pode ser diferente. Você não precisa repetir. Agora, não é fácil. É um grande desafio. E não é da noite pro dia. É todo dia um pouquinho. Eu desejo boa sorte. Eu espero que dê para ficar Aos preparado. pais e mamães. Mas eu também desejo muita tomada de decisão. Porque a gente precisa ter iniciativa. Você que veio aí de uma família, né, que a gente citou aqui, totalmente disfuncional, onde ninguém se respeitava. Se você presenciou violência psicológica, doméstica, brigas... papéis que eram invertidos, chantagem emocional, se você não teve oportunidade de externar, né, as suas emoções ou os seus desejos, até a sua sexualidade, busca ajuda, porque é uma dor muito profunda. E a gente tenta compensar as nossas dores da forma mais equivocada possível. Autodestrutiva. E no vezes, final, né? E no final das contas, é a gente que se dá mal também. Não são os nossos pais. Eles ainda falam assim: olha o que você tá fazendo, olha o que você fez. Então se ajude. Bem, gente, toda semana a gente está aqui. Obrigada, Elza, mais uma vez. Toda semana nós estamos aqui debatendo, refletindo e trazendo para vocês um novo tema e uma nova questão que nós vamos juntos compreender.
ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a minha direção de jornalismo, Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.